em tempo de guerra. Nós temos, muito simples, essa parte do Código de Processo Penal Militar. Ele vai tratar do processo, dos recursos e disposições especiais. Rapidamente ele faz isso. Lembrando que todos os prazos, eles são sumários. Então, na realidade, os prazos são ínfimos em termos de processo em época de guerra. Os recursos também têm prazos muito curtos, muito pequenos, e disposições especiais que vão se voltar àquela situação. E quando nós falamos na aplicação das normas processuais, nós temos que verificar e examinar a estrutura e a organização da justiça militar em tempo de guerra. Isto aí vai ser tratado pela Lei 8.457 de 92. O artigo 89 dessa lei, ela vai tratar dessa questão. Bem, antes de entrar nessa organização, os senhores querem colocar alguma questão? Considerando que no Brasil não se admite a pena de morte, não tem aplicação, pelo menos a senhora citou só uma vez, né? Que foi condenada a pessoa, mas não chegou a ser executada. A sua inclusão na legislação penal militar não provoca no povo uma certa repulsa ou aversão por esse direito penal especializado? Na realidade, quando nós falamos que o Brasil tem pena de morte, ninguém acredita, porque o que é que nós sabemos e nós aprendemos? Que no Brasil não há pena de morte, né? Nós sabemos isto. E, exatamente partindo desse princípio, quando aquele que não tem assim, um conhecimento mais aprofundado do direito, e muito menos do direito penal militar, ele sabe que essa pena está exatamente no Código Penal Militar, ele vai achar mais absurdo ainda a existência desse direito penal militar. Porque ele pensa que essa pena não existe. Ele tem que saber que a pena existe para o tempo de guerra e que o próprio Constituinte resguarda essa exceção. A Constituição diz, não existe pena de morte salvo. Então, é uma exceção, e a exceção para aquele momento. E ainda diz guerra declarada, para evitar qualquer problema em termos de aplicação dessa pena por uma guerra que não seja tão grave quanto a declarada. Em tempo de guerra, deverá ser aplicado apenas o Código Penal Militar com afastamento do Código Penal Comum? Essa questão aí, é claro que nós temos que ver que o Código Penal Comum ele continua sendo aplicado. Por quê? Porque Código Penal Militar é uma coisa, Código Penal Comum é outra coisa. Então, o Código Penal Comum, ele continua tendo aplicação normal para tempo de guerra, assim como tem no tempo de paz. Agora, o que muda é o Código Penal Militar, porque são os crimes militares. Nós temos que lembrar algo. Nós falamos em guerra sem ter aquela experiência de guerra real. Na realidade, numa guerra, as forças militares, as forças armadas, elas estarão efetivamente trabalhando. São elas que ficam em evidência. A elas incumbe a defesa do país, a defesa do povo também. Então, o Código Penal Militar, ele tem que ser muito mais gravoso nesse período. Bem, então, continuando, nós verificamos que, quando nós olhamos a organização da justiça militar em tempo de guerra, nós vamos ver que essa lei 8.457, que organiza a justiça militar, ela vai dizer organização em tempo de guerra junto às forças em operação, em operações. Então, o que significa isso? Organização em tempo de guerra junto às forças em operações.
Significa que nós vamos ter uma organização especial para o tempo de guerra, deslocado, diferente daquela organização que existe em tempo de paz. E eu perguntaria, e aquela organização em tempo de paz, ela continua? Continua, ela continua, só que ela não vai ser a única, porque o campo de operações pode ser no nosso território nacional. E se for no território nacional, nós vamos ver que nós temos uma parte em operações e outra parte que não está em operações. Podemos ter isso? Podemos ter uma grande parte, sobretudo o Brasil, imenso como é, ele pode exatamente estar com essa separação. Então, nós vemos que aqui diz a lei. Como é que ela se constitui, como é que ela se organiza. A. Conselhos Superiores de Justiça Militar. B. Conselhos de Justiça Militar. C. Juízes auditores. Então vamos ver, os Conselhos Superiores de Justiça Militar, é interessante, porque eles são constituídos por um juiz, auditor, e por oficiais generais, nomeados pelo presidente da República, e eles constituem, lá no campo de operações, a segunda instância. Não é a instância superior, mas é a segunda instância, é a instância recursal. Então, está lá, na sede das operações, a instância recursal. E o que nós vamos ver é que o Superior Tribunal, ele continua. O Superior Tribunal Militar, ele continua onde ele está, desde que não tenha sido atacado ali em termos materiais, eu estou falando em termos materiais, em termos de sede, em termos de lugar, mas ele continua como instituição. Ele não é substituído pelos Conselhos Superiores de Justiça Militar. Mas, de qualquer modo, nós temos esses conselhos em relação aos quais, e são vários conselhos, eles serão tantos conselhos quantos necessários. Temos os Conselhos de Justiça Militar. Aí nós temos a primeira instância. A primeira instância. E esses conselhos, eles também vão ser constituídos tantos quantos sejam necessários. Terão sempre a participação de juiz, de juiz e de militar, que vai ser escolhido para nele funcionar. E os juízes auditores. Os juízes auditores, eles vão ser também autoridades. Eles vão presidir os conselhos de justiça, aqueles conselhos de primeira instância, e vão julgar monocraticamente praças e civis. Muda muito. Por que isso? Porque, com certeza, numa época de guerra, utilizar oficial para integrar conselho, para julgar praças e civis acusados de crimes, lá no local de operações, será realmente desperdício. Nós temos que usar o militar para a sua função específica e não para isso. Mas, de qualquer modo, esses militares eles vão integrar os conselhos quando os réus forem oficiais. Então, eles estarão participando do conselho. Agora, o resto do território nacional, nós temos simplesmente a mesma estrutura. Lembrando que caberá realçar que é possível implantar várias auditorias no território nacional nessa época, desde que se torne necessário, só para aquela época. Bem, assim nós estaríamos aqui terminando essa parte que diz respeito à justiça militar em tempo de guerra. Nós vemos assim que nós temos um processo que não é tão difícil, mas que faz com que juízes togados sejam enviados para o teatro de operações de guerra. Eles não ficam, é claro que não vão colocar os juízes na vanguarda, não, eles ficam por trás, mas eles estão lá atuando
no momento em que surge o problema, e esses problemas mais graves, aquela legislação para tempo de guerra, muitos daqueles crimes exigem que, em seu tipo, que o fato ocorra no teatro de operações, ou em fronteira. Então, na realidade, o local é sempre um local de extremo perigo para a soberania do país, porque se está em guerra, se há aquela possibilidade de uma agressão estrangeira ou de uma tomada de poder estrangeiro, o militar ali está e é ali que esses crimes mais graves podem ocorrer. Então, nós vemos que quando o juiz togado, um civil, faz concurso para a justiça militar, é uma pergunta que pode ser feita. Sabia que em tempo de guerra o senhor ou a senhora pode ser enviado para o teatro de operações de guerra para atuar em conselhos de justiça? Aí você tem que dizer, sim, sabia, mas espero que a guerra não ocorra. Mas realmente nós temos toda essa estrutura aqui para o tempo de guerra. Diga. Professora, com o novo status que a emenda 45 deu aos tratados que versam sobre direitos humanos, claro que com aquele coro especial lá dito pela Constituição, a senhora vê, assim, algum óbice, algum confronto com algum tratado internacional, a previsão da pena de morte no caso de guerra declarada? Não, mas é claro que não. Não. Importa saber que quase todos os países têm pena de morte para tempo de guerra. Eu não conheço nenhum que não tenha. Não adianta pensar, tudo isso que se fala em pena de morte é para tempo de paz. A exclusão da pena de morte, aquilo que os tratados querem é que os estados tirem das suas legislações a pena de morte para o tempo de paz. Na realidade, por exemplo, quando nós falamos de uma lei de segurança nacional aqui, todos os estados têm a sua lei de segurança nacional. Todos os estados têm uma parte, muitas vezes, do próprio Código Penal, que vai tratar da segurança externa do país, e tem normas que vão disciplinar a vida do Estado em época de guerra. E quase todos, eu não vou dizer todos, porque não conheço todas as legislações, mas quase todos têm a pena de morte para o tempo de guerra. Porque tempo de guerra é tempo de guerra. O Estado, ele vai se defender, claro que respeitando as normas internacionais. Não esqueçam que tudo que existe no nosso Código, quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra, no Código Penal Militar, está colocando sempre na vanguarda as convenções internacionais, os tratados internacionais, dos quais o Brasil participa. Isto é, o Brasil, ele assinou, ele ratificou, ele procedeu ao depósito do instrumento da ratificação e simplesmente foi aqui promulgado internamente e passa a vigorar para nós em termos definitivos. E quanto a esses tratados, mesmo em tempo de guerra, eles existem, muitos existem, desde que consigamos, num tempo de guerra, manter um órgão internacional. Se, por exemplo, as Nações Unidas são mantidas como vivas em um tempo de guerra, e a guerra não é total, atenção, tem que não ser uma guerra envolvendo todos os países. Porque se for uma guerra total, é claro que todas as convenções e tratados deixam de existir. Porque todas as partes dessas convenções e tratados serão inimigas. Ou estarão aglomeradas como amigas, umas e outras não. Outros tratados surgirão. Porque é claro que tem que haver coalizão. Então, nós temos esse aspecto.